Bom, então vamos embora. Fotossíntese, fase escura. Pô, fase escura, cara, vê só. Viu a introdução? Entendeu que usa CO2 e que no caso vai usar ATP na DPH e acabou, vai produzir a glicose? Fechou, tá? Pré-ENEM. Agora, de novo, vamos verticalizar. Vamos aprofundar caso você precise, tá? Que eu nem acho que você precisa, mas vamos lá. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Fase escura ocorre no estroma. Ela vai usar ATP na DPH da fase clara. Então, a fase escura depende da fase clara, tá? Tem uma história que diz assim, a fase clara também depende da fase escura, né? Foi uma questão que já foi colocada. Por que a fase clara depende da fase escura, né? Porque, nesse caso, a fase escura vai devolver ADP para a fase clara e vai devolver o NADP+, para a fase clara, tá? No frigir aqui da explicação, frigir dos ovos, né? A gente vai, no caso, falando aí, eu mostro para vocês, beleza? Vê só. Quando você tem aqui CO2 e a RUBP, que é a ribulose bifosfato, isso aqui é uma pentose, tá? Ela tem 5 carbonos, tá aqui, ó. E aí você tem esse CO2, ele vai reagir com uma enzima chamada de quê? Rubisco, tá? Que é a rubisco carboxilase, tá? O rubisco, no caso, oxidase. Então, nesse caso, essa é a enzima que, inclusive, eles dizem que tem maior quantidade na natureza. Essa rubisco, ela vai ser a responsável pelo processo de fixação do CO2 e união do CO2 com a RUBP. Então, você une ela, aí você pega uma pentose mais o CO2 e você vai formar um ácido fosfoglicérico, que é o PGA. Então, nesse caso, que é o ácido fosfoglicérico. E aí, consequentemente, você tem a formação de um ácido. Esse ácido, ele vai receber o ATP, tá? O ATP, daqui a pouco a gente que vai virar ADP mais fosfato inorgânico, então ele vai dar energia ao sistema, que seria o fosfato, e ele vai receber o NADPH. A gente depois vai esmiuçar ainda um pouquinho mais isso aqui, tá? Que vai virar o NADP+. Quando isso acontece, o ácido passa a ser aldeído, que aí é o PEGAL. Então, o PGA, que é o ácido fosfoglicérico, passa a ser um aldeído fosfoglicérico. E aí, consequentemente, a gente está num processo de formação de açúcares, né? E aí, ó, você tem aqui a ideia de que você tem a ribulose bifosfato com 5 carbonos, você tem o CO2 e aqui você tem o ácido fosfoglicérico. Ácido fosfoglicérico é esse que vai formar o aldeído fosfoglicérico. E aí, o que é que vai acontecer? Agora a gente vai precisar balancear para poder tirar um PEGAL daqui para ele poder formar a frutose depois a glicose. Então aqui vai ser o seguinte, quando a gente vai fazendo o processo do ciclo das pentoses, aqui eu tenho esse PGA virando PEGAL. O PEGAL vai ter que sair, mas espera aí. Nós vamos atribuir o valor de 3 ribulose bifosfatos, tá? Então aqui você tem 15 carbonos, 3 CO2, então aqui 15, 18, e consequentemente o PGA. PGA, nesse caso, ele vai ser o ácido fosfoglicérico, que nós temos, ó, 6 deles, tá? Então, aqui, logicamente, eu tenho 3 vezes 5, 15, e aqui mais 3, 18. Se aqui eu tenho 6, o PGA vai ter 3 carbonos. Eu estou botando de que cor? Eu estou botando de vermelho. Esse aqui ele vai ter 3 carbonos. Aí você diz assim, ô Bara, por que ele vai ficar com 3 carbonos? Então, quando a ribulose bifosfato com 5 carbonos vem e reage com o CO2, ela forma um composto com 6 carbonos, que é uma hexose instável. Ela é instável porque ela vai ter fosfato de um lado do outro e ela quebra. E aí, consequentemente, ela vai e sofre essa lise. Quando ela sofre essa lise, aí, consequentemente, nós temos, no caso, o ácido fosfoglicérico com 3 carbonos. Você vê que aqui eu vou ter, então, 3 ATPs, ó, 6 moléculas de ATPs e 6 moléculas de NADPH. Tá? Então aqui vai fosforilar cada uma delas e depois vai hidrogenar cada uma delas, virando, no caso, o aldeído fosfoglicérico. Então aqui eu também terei 6 aldeídos fosfoglicéricos. E aí, esse PEGAL, ele vai sair, um deles, sai, e 5 voltam. Então aqui, ó, PEGAL, 5 vão voltar para o processo de recuperação, onde agora vão ser utilizados 3 ATPs, formando 3 ADPs mais fosfato inorgânico. Aqui também 6, aqui 6, aqui 6. Pronto. Aqui vão ser 3
ADPs mais 3 fosfatos inorgânicos, e aí, consequentemente, essa regeneração, 3 ADPs mais 3 fosfatos inorgânicos, essa regeneração do aldeído fosfoglicérico em ribulose bifosfato. E aí, consequentemente, você tem esse processo aqui, ó, que vai devolver a ribulose bifosfato para um novo ciclo das pentoses. E aí, consequentemente, você reinicia todo o processo do ciclo das pentoses com a RBP, que vai pegar mais CO2 e aí vai, no caso, reagir na rubisco. Rubisco é uma enzima, ela só faz juntar, formando a hexose depois que quebra em 2, e aí você tem o PGA e PEGAL. E aí você tem 6 moléculas, uma sai. Só que uma está saindo aqui com 3 carbonos. 3 carbonos. E aí o que é que vai rolar? Veja, isso não é uma hexose, então não é uma glicose, não é uma frutose, e pode ser acumulado isso aqui dentro do cloroplasto. E aí isso pode, no caso, fazer com que seja formado a cada 2, né? Isso, 3, 4. Então aqui, ó, a cada 2, ou seja, a cada 2 ciclos, eu posso formar ou uma frutose ou uma glicose. E aí vem algo que é bem interessante, que pouca gente sabe, que é o seguinte: esse PEGAL pode juntar em grande quantidade e chegar diretamente a formar uma molécula de amido. Então, meus amigos, é o seguinte: a fotossíntese pode formar frutose, que geralmente forma frutose, pode formar glicose e ainda pode formar amido. E aí, consequentemente, o que é que vai acontecer? Você tem a frutose, você tem a glicose e você tem o amido. E aí, a gente sempre diz assim, fotossíntese, fase escura vai formar a glicose, né? E nem sempre forma a glicose, ela pode formar a glicose, pode formar a frutose e ainda pode formar amido diretamente, tá? A cada 2 ciclos, por quê? Porque você tem um PEGAL num ciclo. Então ele vai ter que fazer de novo o ciclo para gerar outro PEGAL, e aí 2 PEGAs juntos vão formar uma molécula de frutose ou glicose. Lembrando que PEGAL é uma triose, tem 3 carbonos, tá? E aí, consequentemente, nós temos aí a chamada, então, fase escura. Então, da fase escura, Bara, o que é que eu preciso saber? Você precisa saber da rubisco, que é a enzima que vai fazer essa união. Você precisa lembrar que o CO2 vai reagir com a RUBP, que são pentoses, já vem da planta, a planta consegue produzir essa ribulose bifosfato, tá? Então, ela origina isso. Vai reagir com o CO2, fosforila e hidrogena, transformando o ácido em aldeído. E aí, consequentemente, você tem aqui, ó, o ATP e o NADPH, que são provenientes da fase clara. Então, fase escura depende da fase clara. Só que a fase escura, ó, devolve o ADP e o ADP para a fase clara. E aí a fase clara produz de novo ATP e NADP. Então, tem autor, cuidado, que diz assim, a fase clara depende da fase escura, porque é de lá que vem o NADP e vem o ADP mais fosfato inorgânico. É viagem, Bara? Veja, eu acho, porque a planta tem condições de produzir NADP e produzir ADP. E fornecer isso daí para a fase clara. Então, o mais correto é dizer que a fase escura depende da fase clara. E a fase clara depende da luz, beleza? E aí, logicamente, que a fase escura depende indiretamente da luz. Mas dizer que a fase clara depende da fase escura é um pouco de forçação. Mas isso daí tem autor e elaborador de questões que já chegou a realmente comentar e pedir nas suas questões. Não é uma coisa comum, acontece em todos os vestibulares, acontece em todos... Não, tá? Mas realmente pode acontecer. Tranquilo? Lembrando que como se tem enzimas, tem proteínas, existem fatores que podem interferir no processo fotossintético e aí, logicamente, que isso daí seria uma outra aulinha, tá bom? Então, nossa aulinha de fase escura, ela encerra aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui algumas figuras, só para a gente realmente fechar esse processo aqui da fotossíntese. Então vamos lá, vamos para a figura. Prontinho, então tá aqui a figura que eu falei para vocês, tá? Inclusive tem um pouquinho de detalhe maior, tá? Então nesse caso também não esquenta com isso, beleza? Só vou passar aqui e a gente fecha. Olha só, CO2 reagindo com RUBP, então ribulose bifosfato ou difosfato, tanto faz, não tem problema. Ribulose de fosfato com CO2 aqui, ó, rubisco. Aí a rubisco vai reagir e formar o ácido fosfoglicérico, que aí no caso seria o PGA. Esse PGA ó, vai ser fosforilado, formando o ácido fosfoglicérico, depois vai ser hidrogenado pelo NADH, né, NADPH, e vai formar o aldeído fosfoglicérico, ou gliceraldeído 3-fosfato, que aí é o PEGAL. Esse PEGAL aqui, ó, um sai e o resto volta, que são 5, tá? Então aqui você pode chamar de PEGAL, gliceraldeído 3-fosfato, aldeído fosfoglicérico, tanto faz. O único que a gente não colocou no quadro foi esse daqui, não tem problema.
E aí, consequentemente, depois de fosforilado hidrogenado, pegal. Pegal, um sai, o resto volta regenerando. E aqui, esse que saiu, ó, a cada 2 voltas, glicose. Veja que aqui ele foi para o básico. Então você pode formar frutose, glicose ou amido, tá? Mas aí essa história do amido a gente vai comprovar isso daí na outra aulinha aqui que você pode assistir, tá? E aí, consequentemente, a gente vai mostrar aí a pata de vaca, os experimentos, né? A intensidade de CO2, intensidade luminosa, então o que é que interfere nos processos fotossintéticos, beleza? Mas aí, o ciclo das pentoses, ciclo das ribuloses, ciclo de Calvin também, Calvin-Benson, e a fase química, então nesse caso que ocorre no estroma com formação da molécula de glicose, beleza? Então, basicamente, era isso que eu tinha para dizer para vocês aqui na fase escura, beleza? E aí, assista a próxima aulinha que ela é importante. Valeu!